de trazer aqui a nossa amiga Sara Vivacqua, direto de Londres. Tudo bem, Sara? E Miguel, prazer estar aqui, tudo bem? Desculpa, eu me confundi um pouco o horário. Eu estava no DCM, falei, Kiko, eu tenho que ir para a concorrência agora. Ah, meu Deus. Tomara que o Kiko não tenha ficado chateado comigo. Não, ele fica com ciúme que eu te chamo. Não fica, tudo bem, não. Sara? Tudo jóia, como é que você está? Tudo tranquilo. De volta ao Brasil, Miguel? De volta aqui, meu cenário tradicional, aqui em Niterói. Saudade da terrinha, muito bom estar no Brasil. Todo mundo fala português, tão fácil comunicar. Bom demais. E aí, Miguel? Já tem uma colaboraçãozinha aqui, ó. As joias, né? É o seguinte, se a joia não é de valor, a Mistec repassa, né? Você ouviu essa última aí das joias numa caixa de papelão que foram devolvidas para a embaixada do Brasil em Londres, né? Ela deixou só a tranqueira lá. Ah, não fiquei sabendo dessa, não. O que houve? Não fiquei sabendo dessa, não. Bom, pois é, a história super mal contada. Chega uma caixa de papelão com semi-joias da Maré Infinito, uma loja mineira, umas bijuterias assim horrorosas. Chegam, sendo devolvidas para a embaixada do Brasil em Londres, e a Michelle fala, não, foi uma pessoa na rua que me entregou, e a gente ia dar de presente para o rei Charles, e aí a gente não deu como dar de presente, devolveu, isso não precisava devolver. Ou seja, eles, talvez, quem sabe, já existe um esquema maior organizado ali de venda de joias, mas o que era chinfrinha, ela não queria, não, né? Maré Infinito aqui, não. Vou repassar o presente para o rei Charles. Eu falei, é muita falta de cultura falar que ia dar aquilo para o rei Charles. Será que ela não foi na Torre de Londres as joias da rainha, que estão há séculos na família real? Vou dar esse colar aqui para o rei Charles, esse brinco para combinar com o olho dele. Realmente é tanta falta de cultura que a história fica já ridícula já no início. Sabe, Sara, uma coisa que ficou marcado na história do bolsonarismo foi o papelão que eles fizeram no enterro da rainha da Inglaterra. O papelão que eles fizeram. Tem umas coisas que você não esquece, né? Memória é uma coisa engraçada. Tem umas coisas que você esquece, às vezes, a coisa aconteceu no dia seguinte. Tem umas coisas que ficam marcadas na memória há muito tempo. Por exemplo, tem uma cena que ficou marcada para mim, vai ficar marcada há muito tempo, é de um inglês, um senhor inglês muito elegante, estava lá no meio, ele estava tentando explicar para os bolsonaristas que era o enterro da rainha, para eles respeitarem, que não era o momento de fazer protesto político ali. O inglês, muito indignado, muito educado, assim, alto, falando assim, não é a hora, não é a hora fazer, é o enterro da nossa rainha. E o bolsonarista ouvindo ali, entrava por um ouvido, saía pelo outro, completamente grosseiros, uma truculência, grosseria absoluta, né? Isso que é o bolsonarismo, a grosseria absoluta, cultura, primária. Né? O repúdio à cultura. Você lembra ali como eles mutilaram aquelas obras de arte do acervo do Palácio? É o despeito total à cultura. É aquele tipo de gente que vai na Filarmônica de Berlim e abre uma lata de Coca-Cola, entendeu? E toma e... Não, exatamente, exatamente. E talvez tenha um pouco a ver também do bolsonarismo ser esse fenômeno assim tão majoritariamente masculino, porque tem aquela coisa a ver com aquela cultura meio brucutu, né? Um masculino brucutu, que é uma coisa que com as mulheres talvez tenha menos, porque, sei lá... Porque nós somos vítimas do brucutuísmo, entendeu? Por isso, né? São vítimas dos brucutus. Eles batem nas mulheres, exatamente, exatamente. Elas intuem isso, né? Assim, a massa, né, feminina intui isso. Isso é brucutu. Esse cara bate em mulher, esse cara bate na... Né? Inclusive, a gente viu durante a era Bolsonaro um aumento sinistro de violência contra as mulheres. Você vê, por exemplo, nesse último anuário da violência, que eles lançam todo ano, você teve uma queda do número de homicídios, né? Não grande, porque continua morrendo muita gente, uma queda pequena, mas teve. Mas uma coisa que foi triste, aumentou muito o número de estupro, aumentou o número de violência contra a mulher, e os dados contra a mulher aumentaram dramaticamente. Essa é outra herança maldita do Bolsonaro. É socialmente permitido
eu não sei se os vídeos que circulavam ali na internet eram vídeos assim, que a mulher, eu vi um que a mulher deveria limpar a bunda do marido. E esses são ensinamentos neopentecostais. O neopentecostalismo tem o dia que ele vai ensinar a mulher a receber o marido. O marido vai chegar na sua casa, você vai ter cozinhado, não faça perguntas ao seu marido. Existem aulas e pregações nesse sentido. Tudo que vai contra a modernidade. Eu não vou nem falar a contemporaneidade, eu vou falar a modernidade mesmo. Exatamente. Eles isso. Ódio à cultura, eu acho que assim, ele é um denominador comum, sem dúvida. Sim, sim. O ódio à cultura é uma coisa muito forte de todo o movimento fascista. Tem até a frase famosa, acho que era do Mussolini, né, que quando ouvia falar a palavra cultura, tinha vontade de sacar um revólver. E você vê, por exemplo, que no Brasil é um problema. Teve um caso, dias atrás, de um cidadão, um bolsonarista, que ele invadiu uma escola armado. Foi dias atrás, eu achei que esse negócio tinha que repercutir mais. Ele invadiu uma escola armado e ficou mostrando a arma para as professoras, porque a filha dele, segundo ele, tinha tido alguma aula, alguma coisa de gênero, entendeu? Uma escola no interior de São Paulo. Uma coisa assim, cara, ele não foi preso, ele está sendo processado, mas esses bolsonaristas estão transformando a vida, o desafio de trabalhar na educação, né, os profissionais de educação já não têm uma vida fácil, né, qualquer um sabe, ganham mal, trabalho muito, enfim, mas é um trabalho, enfim, quase espiritual que eles fazem, eles gostam, a maioria das pessoas gosta de trabalhar com educação, mas enfim, mas estão transformando o inferno, né? Você é professora de uma escola pública, pode aparecer um pai bolsonarista armado porque discorda do que a garota aprendeu no colégio, né? Mesmo e geralmente são burros, né? Porque, por exemplo, o programa didático, eu lembro que nesse caso específico é um programa didático feito, inclusive, durante o governo Bolsonaro. Os caras são muito burros, os programas didáticos são feitos por um conselho federal, que o professor nem pode ficar inventando muita coisa, né? Ele tem que dar um programa. Eles falam de uma guerra cultural, e não é à toa que os think tanks americanos, que o poder americano, o maior poder deles é o soft power, é o poder cultural, é a gente consumindo Disneylândia, produto da Disney. Você já parou para pensar o absurdo que é isso? Tinha que ser muito um choque cultural para a gente. Os produtos dele, a gente ouve as músicas americanas, é muito louco. Inclusive, eles têm é muito importante. Por exemplo, o sistema de espionagem inglês e americano, a primeira coisa que eles fazem é colocar gente na universidade, colocar gente na universidade. O conhecimento, o saber, a cultura, eles querem controlar isso aí e banalizar, e fazer mediocrity, né? Mediocridade total. Mas eu acho assim, impressionante a facilidade, a naturalidade como a gente consome uma Netflix. O que isso realmente tem a ver com a nossa cultura? Entendeu? Por que nós estamos lendo Disney? Nós temos Yara, Saci Pererê, Monteiro Lobato para criança. A gente tem outras referências culturais. Bumba Meu Boi. Por que a gente não está fazendo as nossas próprias referências culturais? Nós estamos o tempo todo com a referência cultural norte-americana. É realmente absolutamente impressionante. E é na cultura ali que essa questão cultural é muito importante. Sim, Sara. A questão cultural é fundamental. É a batalha mais importante de todas, né? Vai ser a batalha que realmente o Lula vai ter que estruturar, porque é a batalha de longo prazo pela alma do país. É muito importante para você ter uma cultura política, porque um povo... O Bolsonaro ele é muito burro, né? Ele fica... o povo armado... Claro que não é a arma que vai defender a liberdade do povo, porque a tese dele é de que cada pessoa com uma arma para defender a sua liberdade. Besteira. Ainda mais hoje em dia, com advento de drones, de inteligência artificial. A arma hoje em dia não vale mais nada. O que vale mais que nunca é política, organização política. Uma arma. Assim, que liberdade que é essa, até do ponto de vista filosófico mesmo, que liberdade é essa que eu preciso de ter uma arma? Eu não sou uma pessoa livre se eu preciso de ter uma arma para estar bem. Sou uma pessoa livre que não precisa ter medo.
Exatamente, é atrasado. Atrasado. Não, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista, pensando na teoria deles, que é da necessidade de você assegurar a liberdade ao indivíduo, entendeu? Que é importante, claro, mas a liberdade do indivíduo é assegurada pela cultura política, não pela arma. É evidente pela cultura política. O que eu estou dizendo é que hoje em dia é mais do que no passado. Porque a arma, por exemplo, o poderio do Estado organizado, hoje em dia, ele destrói qualquer rebelião armada, é besteira isso. Né? O que protege a liberdade é a cultura política do povo. Sempre foi assim, cada vez mais claro. Né? Por falar nisso, eu poder até entrando já no assunto que eu queria ouvir sua opinião, eu até pedi para o Gui subir aqui o vídeo do Macron, Emmanuel Macron. Não é Macron, não, de Maconar. Macron. O Emmanuel, o presidente da França, ele fez um vídeo recente. Eles estão com um problemão na França, que é a rebelião de alguns países africanos. Né? É uma insurreição e tem aquela região lá que eles chamam de Sahel, né? Que é uma região que é uma faixa assim que vai de um lado a outro, vai do Oceano Índico até o Atlântico. Né? São vários países, Niger, Burkina Faso, e são países que estão num processo de se desprenderem da França. E tem umas coisas que eu não sabia, não estava no debate global, mas agora veio para o debate global, por exemplo, que é como que a França explora o Níger há muitas décadas, comprando urânio bruto, pagando preços baixíssimos, e o urânio é um dos produtos mais raros e caros do mundo. E foi que uma das razões da insurreição lá do Níger é que veio a público, pela primeira vez veio a público, que o governo não ficava com nada, que a França ficava, que o governo, que o país ficava com menos de 5% da renda do urânio local, em um país muito pobre. Então teve essa insurreição. Como é que você está vendo esse momento aí da África? Eu estou vendo o fim da hegemonia do norte global. Há uma velocidade muito maior do que a gente tinha imaginado, do que eu já imaginei no meu tempo de vida. Claro, quem está chegando ao poder são os militares na África. A gente sempre tem medo de golpes militares, mas não deixa de ser um golpe nacionalista e que tem, pelo menos, consequências anticolonialistas. Eu estava lendo que a França é a 8ª maior reserva de ouro do mundo. Me fala quantas minas de ouro a França tem. A França nunca saiu militarmente da África. A França, através das corporações dela, tem a África ali realmente como um território para total exploração do homem e da natureza. O urânio que você está falando é para quê? Para as usinas nucleares da França, que a França não quis até hoje fazer uma transição verde. Então, vai explorar, por exemplo, cobalto é todo ali do Congo, cobalto é para fazer os iPhones, com trabalho escravo infantil, crianças sendo intoxicadas nesse processo. A Nestlé, a quantidade de trabalho escravo infantil que a Nestlé tem na África. A África continua sendo colônia, só que você vai usar nomes mais apropriados para isso, você vai colocar corporações lá dentro, né, que vai explorar tudo e mandar o dinheiro para a França. Você vai colocar os fantoches, a família Bongo ali que estava... qual foi o último país que se rebelou agora, que eu me esqueci do nome? Foi o Niger. Né? Não, depois do Niger, teve mais... Teve a Sahel também? Hã? Do Sahel, região do Sahel? Eu vou dar uma olhada aqui, mas ali tinha uma dinastia, que era a dinastia Bongo, que já estava há 63 anos no poder, ou 57 anos no poder. Ou seja, você fala que isso é um regime democrático, o cara era uma proxy, né, um representante da França ali. São são os chamados colonialistas internos, aquelas elites locais que vendem o país para os grandes exploradores, para os grandes colonizadores. Eu acho que é um fenômeno muito complexo, a gente entende muito pouco de África, mas com certeza tem um grande elemento das lutas anticoloniais aí. Tem uma insurgência. E vem numa hora, não é meio por acaso, né? Você vê que vem no momento que eles tiveram um certo apoio russo ali. E chinês.
Eles estão tendo um apoio chinês. Para mim, é um fenômeno geopolítico que tem a ver com um sentimento deles de independência, de soberania, porque eles estão vendo que eles não dependem mais absolutamente do norte global. Eles estão vendo que eles têm para onde se voltarem. Eles têm, porque você só se revolta, isso é humano. Você só se revolta quando você vê uma luz. Senão você não se revolta, você não tem chance para nada, é o desespero, em geral, o desespero absoluto não produz revolta. O que produz revolta é quando você vê uma esperança, aí você corre atrás. Então, eles viram essa esperança, que é a esperança. Beleza, se a França e os Estados Unidos encher a gente de sanção econômica, que eles fazem, né, já estão fazendo aí com o Niger, tudo sanção econômica cruel, e proíbe até de entrar remédio, eles sempre fizeram, eles podem comprar tudo da China, ou da Rússia. Exatamente. A China tem tudo. Eu acho que isso é um das coisas que estão se desenvolvendo, né? Estão unfolding, estão se desenvolvendo mesmo desse mundo multipolar. Alguém falou aqui, a Gabão, a dinastia bomba do Gabão, a Burkina Faso também rebelou. Então, existe esse movimento. Por quê? Vamos lembrar que, não um pouco tempo atrás, o Putin deu toneladas e toneladas de cereais para a África. Ainda falou, não, ainda vou pagar também agora o transporte. E nós temos hoje as forças militares russas ali também presentes. E temos a China interessada em investir a partir de uma perspectiva mais multilateral. Então, para a África, ela viu uma possibilidade, como você falou, ela viu uma luz, uma possibilidade de se rebelar. Então, acho que o momento que está acontecendo nisso não é um momento por acaso, é um momento de que o norte global cada vez menos domina o mundo, até a nós mesmos. O G20 hoje é muito mais forte do que o G7, começando ali economicamente. Quando os Estados Unidos sancionam um país, vamos supor, sancionar Cuba, ele está sancionando todos os outros países que querem negociar com Cuba. Então, nós temos um mundo na minha opinião, um mundo completamente diferente surgindo. Hoje, os BRICS, economicamente, em termos de vista de PIB, é mais forte que o G7. Então, nós estamos... O Celso Amorim mesmo falou isso, existe um eixo, o eixo da Terra está mudando, está um deslocamento do eixo econômico. Igual quando a gente teve no Brasil, que era o Nordeste e depois virou o Sudeste, ali... Hoje nós temos um mundo com uma polaridade maior e as pessoas falam, eu sou contra a guerra, eu sou contra a guerra, eu sou contra a guerra, eu sou contra sangue. Claro, todo mundo é contra a guerra e contra sangue. Ninguém quer ver o país correr sangue. Agora, as lutas anticoloniais, elas nunca foram travadas sem sangue, infelizmente. Por quê? Porque a opressão é muito grande, não tem diálogo. Então, agora, a gente tem que não esquecer que a França, a Inglaterra fez com a África. Qual país que foi? Agora eu não me lembro, acho que se foi... Sara, para ilustrar esse argumento que você vai falar agora, que eu separei um videozinho do Macron, que deu que viralizou, em que ele fala exatamente isso, né? É um ato falho dele, mas uma coisa maravilhosa. Coloca aí, por favor, Gui. Si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval Barkhane n'avait pas été décidé, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Ficou meio ruim a internet do vídeo, mas deixa eu só explicar. O Macron, presidente da França, ele fala, se os militares franceses não tivessem intervindo no Niger, Burkina Faso, né, nos países do Sahel, da África, eles não seriam países, as suas fronteiras não seriam delimitadas. Né? Isso aí viralizou porque é muito irônico. Né? Ele está certo, mas o problema é justamente esse. A África foi toda retalhada de forma deliberada para ferrar a África, para separar as tribos, para evitar que eles se organizassem politicamente. Isso aí já tem 2 séculos.
entendeu? Foram colônias exploradas, não deixaram que se industrializassem, né? A Europa sempre foi muito agressiva em relação a isso, nunca permitiu que se industrializasse. Quem está fazendo fábrica na África é a China agora, porque a Europa nunca fez nada na África. A África sempre foi colocada como só para fornecer matéria-prima bruta, né? E ficar lá com... indústria farmacêutica, usando eles como ratinhos de laboratório, né? Inclusive, teve um caso deliberado que eles foram contaminar africanos com HIV na África do Sul, para matar africano. Era tipo um projeto racial de supremacistas brancos. A África, durante a Covid, não existia vacina para a África. Existia a quarta vacina, que é a terceira vacina para os britânicos, mas não existia vacina para a África. Eu me lembrei, no Quênia, colônia britânica, eles estupravam mulher com garrafa quebrada de vidro. Era uma prática comum dos britânicos. Então, qual é a autoridade moral? Claro que a gente vê essas insurgências, elas são muito importantes, mas, claro, sempre existe o risco do vácuo político, né? Quem que vai ocupar o lugar? Né? Vai ser os Estados Unidos promoveu ali todo tipo de jihadismo na África também. E se esses jihadistas se oportunam? Exatamente, então, Sara. Exatamente. Não pode romantizar nada. A instabilidade política, por mais... É sempre ruim. Por isso, né, a instabilidade política... As revoluções, elas são momentos de instabilidade política. Elas têm que acontecer. Mas as pessoas sofrem muito. Quem vive o processo, né, porque a economia para. Agora, como é que você ajuda? O problema, por exemplo, qual é a resposta que o Ocidente tem para... Você vê o que o Macron responde, os Estados Unidos respondem. A resposta deles é só assim: vamos chegar lá, invadir, vamos mandar mais arma. Não, a resposta, por exemplo, como é que a China responde historicamente esse tipo de coisa? Não, vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio com diplomacia. Vamos fazer que dois altos inimigos, Arábia Saudita e Irã, voltem a conversar. Exatamente. Não, fecha negócio. Não, peraí, calma, pessoal, calma. Não vamos sair destruindo tudo, não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um trem de alta velocidade ligando o seu país, aí cruzando o seu país, que tal? Né? Aí vocês param de brigar um pouquinho, a gente se concentra nisso. Assim que a China faz, sabedoria milenar. Entendeu? Aí consegue apaziguar, porque consegue mobilizar interesses convergentes no país. Todo mundo quer uma infraestrutura, agora eles querem se industrializarem também. A China oferece isso, sem se meter. Sem aquela coisa que a Europa e os Estados Unidos fazem, querer se meter. Vamos botar um presidente tal. Não é abordagem chinesa, não. Apoiar um grupo político ou outro. Agora tem que derrubar esse. É impressionante o linguajar da Europa, como eles continuam com isso. Eles vão derrubar, tem que derrubar esse aí. Não pode. Isso é contra a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. Que é um capítulo sagrado da ONU. Você não ficou impressionado com o racismo dos franceses, não, na sua estadia lá? Muita gente falou isso. Mas eu fiquei meio isolado lá, andando, só ia para um canto ou outro, eu acabei que não vi tanto. Né? Mas você nota, por exemplo, tem um apartheid em Paris, né? Você tem os bairros negros, os bairros árabes, eles ficam em alguns locais. Né? A França ela tem uma dívida com a África muito grande. E ela tem que fazer essa leitura. Não adianta só também dar uma de intelectual inocente, entendeu? De achar que é só escrever um livro, fazer um seminário em Paris que vai resolver o problema da África. A África não vai ser resolvida com o seminário da Sorbonne. Né? Tem uma grande vai ser resolvida com investimento. Tem uma grande hipocrisia na fala do Macron. Que o Macron fala assim: olha, se a gente. É aquele mesmo argumento dos Estados Unidos no Afeganistão. Não, nós temos que ficar lá, a guerra acabou, se a gente sair, desestabiliza. O que ele está querendo dizer aí nessa fala dele é que quem garantiu as fronteiras, né, assim, ali dentro foi a Europa. Se a Europa sair, a Europa se estabiliza. Mentira. Primeiro, porque quem criou a bagunça foram eles. Segundo, eles promovem os jihadismos lá dentro. E eles promovem, né, divide, dividir e dominar.
E mais importante, eles não estão lá desinteressados, eles estão lá explorando a África, eles não estão lá porque eles estão preocupados com a fronteira africana, com a estabilidade política africana. Isso nunca foi um problema para eles. Mas quanto mais instabilidade, melhor para eles, porque aí não tem um governo central, não tem um governo que vai ter um plano, que vai ter cidadania. Então, o Macron está falando isso como se os militares franceses estão prestando um serviço para a África. Não, eles estão lá porque eles estão garantindo a exploração da África pelo capital e pelo financismo francês. É isso que eles estão fazendo lá. Então, é muito hipócrita essa fala do Macron. Isso é uma notícia importante também. Até colocar a manchete aqui. Essa notícia que o Lula está indo para a Índia nos próximos dias agora. Não sei se já está indo hoje. Deixa eu ver. Acho que semana que vem, né? Ele vai para Nova Delhi para presidir o G20. E tem essa notícia, é uma notícia importante. G20 são os 20 países mais ricos do mundo. Então os G20 estão sendo confrontados pelos BRICS, né? Porque os BRICS, eles... E agora, essa notícia que eu vou trazer aqui, olha só que interessante. Sara, coloca aí, por favor, esse print, Gui, que eu te mandei agora aí, sobre a China. Não vou nem falar para não dar spoiler. Aí, ó. China sinaliza que Xi Jinping não irá à cúpula do G20. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o primeiro-ministro Li Qiang liderará a delegação chinesa. Isso aí, a China, ela joga com com a diplomacia, né, esses gestos diplomáticos. Eu já li algumas análises sobre isso. Né, o que é óbvio, né, não precisa também ser o maior analista do mundo para saber que, evidentemente, que é a China dando uma esnobadinha no G20, porque o Xi Jinping foi no BRICS agora e não vai no G20. Há uns anos atrás, a participação no G20 era prioritária. Quem não quer participar no G20? Não, agora não. Xi Jinping vai no BRICS e manda um segundo escalão para ir no G20, que é um recado. É um recado. Ó, o mundo mudou. Né? Você tem agora o Sul Global com outras prioridades e também, de certa forma, uma alfinetada, porque o G20 está muito delirante com essa coisa da Ucrânia, entendeu? Um montão de sanção maluca, prejudicando o mundo inteiro. Hipócritas, porque eles sabem quem fez aquela guerra lá foi a OTAN, não foi a Rússia. Que eles foram cercando coisa, rompendo acordo, um atrás do outro. Não sou eu que falo, o Kissinger fala, todos os especialistas americanos da velha guarda que assinaram aqueles acordos lá com os presidentes russos, com aqueles, o Yeltsin ou os anteriores, assinaram um montão de acordo com a Rússia que eles não iam fazer isso. A OTAN era para ter sido desmantelada após a Guerra Fria, todo mundo sabe disso. E eles continuaram com essa palhaçada, forçando, chegaram ali, sabe? Muita cara de pau, forçaram, ainda patrocinaram um golpe na Ucrânia, que todo mundo sabe, patrocinaram um golpe lá na Ucrânia, né? Guerra híbrida. Então, pelo amor de Deus, eles sabem quem fez a guerra da OTAN. A OTAN, a gente sabe muito bem que guerras são feitas assim, você vai provocando, você provoca uma guerra. Você provoca até o momento de que o adversário não tem outra saída senão fazer uma guerra. Não pode ser hipócrita, né? Enfim, mas agora, então, essas sanções econômicas, né, até o Putin fez um discurso recentemente dizendo que você mencionou que vai exportar grãos para a África, até de graça, pagando frete, mas lembrando que eles permitiram a saída dos grãos ucranianos, que foram tudo para a Europa, nenhum foi para a África. A Europa, esse é o egoísmo, sabe, que finge eles acham que os africanos não veem mais isso. Teve esse discurso do presidente da África do Sul, em Paris, uns meses atrás, que você também até mencionou aí, que ele falou, o presidente da África do Sul, falou, a gente não esqueceu a pandemia, não. A gente não esqueceu que no auge da pandemia, quando começou a ter vacina, vocês colocaram a África em último lugar. Né? A gente teve que pedir, pelo amor de Deus, nos sentimos mendigos, implorando por vacina. Depois de todos aqueles acordos assinados, se jogaram todos aqueles acordos, todos eles rasgaram, esqueceram aqueles acordos, né? E era meu pirão primeiro. O que é um absurdo, não teve nem diálogo. E aí, quando a gente tentou fazer vacina, então tudo bem, se não querem vender, então vamos fazer vacina. Vocês bloquearam os esforços nossos para fazer vacina nos próprios países. Pelo amor de Deus, vocês querem matar a gente?
Vocês querem matar a gente? A gente não pode comprar vacina, não pode fazer vacina. Aí ele falou, ficamos magoados. Criou-se um ressentimento. Podem fazer essas rebeliões, Burkina Faso, no Nigéria, vem daí também. O pessoal não esquece. Quem vai esquecer uma coisa dessa? Né? Como se os africanos não tivessem história. Como, né? Eu achei muito interessante isso aí, porque isso mostra também porque a China ela não faz as coisas sem um grande cálculo. Por exemplo, quando a China anuncia uma coisa, é igual mineiro, come quieto. Quando anuncia uma coisa, é porque já aconteceu, é um fato consumado. E quando ela dá um passo desse tipo, é porque ela tem força para dar esse passo. A China não faz passo em falso nesse sentido. Pode até cometer erro, mas ela não tem essa vaidade. Eles não fizeram isso por vaidade, eles fizeram isso por força. E eu acho que pode ser muito bem também uma alfinetada no Modi. Olha, Modi, você decide que lado que você está. Ou você está com o BRICS, ou você está aí, ou você está contra a guerra híbrida contra a China, ou com os Estados Unidos. A maneira com que o Modi foi recebido nos Estados Unidos, Miguel, não sei se você viu, parece assim, com uma ostentação, como se ele fosse assim um faraó, sabe? O Modi é o primeiro-ministro da Índia. Pois é. Narendra Modi. E o Modi, qual que é? Existe uma certa disputa entre a China e a Índia, que é um pouco um problema para essa integração do BRICS, e a Índia se inclina, às vezes, para os Estados Unidos. Mas a gente está vendo agora a Índia mais perto do sul global, né? Então, imagino que você leu muito bem, né? Como os chineses são sutis e precisos. É uma coisa impressionante. E são grandes diplomatas, viu? A sua definição foi genial. A China, eles são os mineiros do mundo. Comem quieto. Eles comem quieto, e fazem. Eu só não sei se foi fato consumado, até por superstição, para ninguém avacalhar. Não, e fazem, né? Operam politicamente, né? É famosa a capacidade política dos mineiros de articular tudo nos bastidores. Verdade, são os mineiros do mundo. Essa é a família mineira. Se você tiver uma mãe mineira, sua mãe já liga, ó, a Sara tá saindo aí agora, não empresta para ela a chave do carro, viu? Porque ela vai querer o seu carro para o sítio, se a sua mãe não quer que você vá para o sítio. É assim que funciona a família mineira, tá entendendo? É tudo por debaixo dos panos, maquinação, até chegar no resultado que você quer. Agora você falou sobre o Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, você vê, mas claro que você tem um jogo ali que a Índia deve usar, que ela deve usar para tentar obter mais vantagens com os Estados Unidos, com a Europa e com a China. Mas isso aí que é o bonito, porque no passado os países não podiam jogar dessa maneira. Eles não tinham, eles só tinham que se render aos Estados Unidos. Agora não, eles podem jogar. Né? Como é que eles jogam? Eles fazem isso abertamente. Agora, se você não quer ser meu amigo, eu tenho outro amigo aqui. Entendeu? Isso dá um trunfo para eles, né? Dá um trunfo importante. Agora, mas do ponto de vista do comercial, por exemplo, a Índia e a China os laços comerciais que eles vêm desenvolvendo e construindo ao longo das últimas décadas é muito grande. Então, por mais que eles tenham esse jogo geopolítico, vê o comércio entre por exemplo, a Coreia do Sul, o Taiwan, outro dia eu estava fazendo uma análise sobre Taiwan, né? Taiwan joga muito com isso. Taiwan pertence à China, mas tem toda aquela agitação ainda, aquela coisa da autonomia, e o Ocidente usa isso. O próprio Taiwan usa. O comércio, 80% das exportações de Taiwan vai para a China. E a Taiwan usa isso. O Japão usa isso. O importante que eu quero falar é que os laços comerciais entre esses países são muito profundos. Muito, eles estão ligados, eles estão já, muito ligados. A Indonésia, agora, por exemplo, você viu que o ministro da Defesa da Indonésia esteve nos Estados Unidos uns dias atrás. Aí o Pentágono publicou uma nota dizendo que a Indonésia compartilhava da visão dos Estados Unidos, do Pentágono, sobre a guerra na Ucrânia. Foi engraçado, não repercutiu muito. Eu botei no cafezinho, mas não repercutiu muito na mídia corporativa.
né? Não sei por quê. Que o ministro o governo da Indonésia publicou um desmentido, né, público, dizendo que aquilo era invenção, que o cara pegaram uma frasezinha qualquer educada, sabe, que o ministro da Defesa deve ter falado alguma coisa educada, que o cara não entendeu direito, aí quiseram fazer né? Criar um factoide. Não, a Indonésia está com a gente. Não estamos com vocês, entendeu? A gente somos grandes parceiros da Rússia e da China, porque a nota pública falava que a Indonésia compartilhava da crítica do Pentágono contra a China e a Rússia. Porque agora tem muito, dentro do Pentágono, muito maluco. Tá muito maluco, eles estão botando as asinhas de fora agora por causa da guerra na Ucrânia, falando sobre a China. Entendeu? De vez em quando aparece aí um general, um ex-general, alguém ligado à comunidade de inteligência americana falando uma besteira. Entendeu? Mas estão isolados. Os Estados Unidos está, ironicamente, acho que é a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, vez que estão isolados. 80 anos isso aí. E é muito interessante. Realmente é uma mudança de placa tectônica. Tem sim, Miguel, porque não somos mais tão dependentes, né? E a Europa ainda está se achando na dependência americana. Ela ainda se alia com os Estados Unidos de uma forma assim, mais orgânica, enquanto o mundo todo já percebeu que agora nós temos vários polos, não é só um polo. Isso é muito bom, porque o que acontece? Dá um probleminha no dólar, qualquer mudança que eles fazem na economia interna deles, a gente aguenta. O mundo inteiro é sequestrado pela economia americana. Não pode existir uma economia brasileira, uma economia latino-americana. É tudo dólar mandando no mundo inteiro. Então, é muito importante essas mudanças no mundo, e você vê até na África. Estou falando da cabeça europeia, o lugar que eles achavam que estava mais em controle, perderam o controle. Exatamente. Sara, eu vou ficar aqui te sequestrando até mais 10 minutos, mais 9 minutinhos, que às 18h30 vai entrar meu convidado, professor, você conhece muito bem, nosso amigo, o professor José Luiz Quadros. Meu grande amigo José Luiz Quadros. Exato. Daqui a pouco ele está chegando, eu libero você. Você está numa ordem mineira aí, né? Uma ordem não tinha pensado nisso, mas foi uma grata coincidência. Só mineiro fera, mineiro de esquerda. Tem uma notícia aqui que eu trazer aqui para a gente, separei. Até o Guilherme subiu aqui. É sobre a questão da guerra cultural, mas é uma notícia que me afeta particularmente, que eu vou explicar por quê, que eu vou colocar aqui na tela. Projeto de lei de um deputado bolsonarista que extingue a UERJ, uma das universidades mais importantes do país, será votado nesta semana. É um deputado do Rio de Janeiro. A justificativa de Anderson Moraes, PL e RJ, é que a universidade pesa no orçamento e tem viés socialista, e ataca e oprime ferozmente conservadores e liberais. É isso aí. É a razão que me toca particularmente, porque eu sou da UERJ, eu me formei na UERJ, né? Estudei muitos anos na UERJ, é minha como é que fala? Alma mater. Minha alma mater é a UERJ. Então eu fico muito chateado que alguém pense isso, mas ao mesmo tempo é emblemático que isso venha do bolsonarismo. O que você acha disso, sabe? Mostra, primeiro, que a UERJ é uma grande faculdade, né? É engraçado. Primeiro, eu acho que mostra que está incomodando, que a UERJ está produzindo conhecimento e está produzindo conhecimento crítico. Agora, eu achei que eu não fosse viver para ver esse tipo de coisa. Parece um livro de surrealismo fantástico. Alguém querer extinguir uma universidade e falar, e ainda ter como um argumento de que tem ideias contrárias à dele. Isso não podia ser constitucional, é um projeto que tem que estar morto antes de entrar. Tinha que ter uma comissão para julgar a inconstitucionalidade desse projeto. Esse projeto não podia ser votado. Você teria que ter, porque você tem as comissões parlamentares, né? Espero que passe para alguma comissão parlamentar, mas, claro, está na mão deles exatamente por esse motivo, que julgue isso inconstitucional. Eu acho que, se passar esse projeto, é um projeto que os alunos da UERJ têm que mandar para o STF para poder julgar a inconstitucionalidade.
muito grave, é o ataque à cultura que a gente está falando. Eles veem as universidades, eles veem os centros de produção de cultura como uma grande ameaça, porque eles nascem da ignorância cultural. Essa é a gênese deles. Do ódio, da ignorância cultural, da falta de contexto. Eles são textos sem contexto. Pessoas que são incapazes de ver o outro, de ver o mundo, de ver qualquer coisa fora de si mesmo. É escandaloso. Eu não sou da UERJ, mas me toca também. Sou filha de professores universitários. É minha alma máter, de certa forma, também. É minha alma páter e minha alma máter, as universidades brasileiras. Então, e que foi centro de resistência, né? Centro de resistência dos momentos mais escuros desse país, do momento da ditadura. Foi ali que criou toda uma massa crítica e todo um movimento de resistência, da onde saíam os guerrilheiros, da onde saíam os intelectuais, e da onde você teve também, você começou a falar da luta de classes, você começou a ver as classes mais marginalizadas. O papel da universidade é fundamental. Inclusive, não sei se você sabe, Portugal proibiu que o Brasil tivesse universidade, porque nem Espanha fez. O Brasil foi ter universidade muito tarde. Por que a Alemanha tem essa grande produção industrial? Porque tem faculdade grátis para todo mundo que quiser entrar numa. Grátis. Os grandes faculdades, centros de pesquisa alemão, nenhum é privado. Um ou outro. Eles são todos públicos. Não Exatamente. A Alemanha é toda pública. Essa é o maior... Toda a Europa. Praticamente toda a Europa tem uma tradição de escola pública muito forte, uma tradição de investimento em ciência. O que eu fico, assim, chocado, Sara, é que o Brasil tem um déficit de investimento em pesquisa gigantesco. O Brasil tem que aumentar o seu investimento em tecnologia e em pesquisa. E um infeliz desse, um estrupício desse, como esse deputado bolsonarista, ao invés de pensar na maneira de ampliar os investimentos em pesquisa e tecnologia, ele pensa em fechar o que tem, o pouco que tem. Então, é inadmissível. O Brasil está crescendo, o Lula está ajudando muito o Brasil a crescer. Mas o problema, a gente não resolveu o problema da falta de investimento em tecnologia. O Brasil está ficando para trás. Rapidamente. A gente tem um problema aí urgente para resolver. E tem que responder um estrupício desse. Assim, tinha que ter uma grande comoção aí, né? É inacreditável. O professor está aqui, eu vou colocar ele já aí, você se despede dele, fica um minutinho com ele, depois sai, mas aproveita a presença dele aqui. Fala, Zé. Professor Zé, prazer. Ei, Sara, tudo bom? Saudade de você, tudo bem? Zé é o responsável por me introduzir nos grupos revolucionários de São Paulo. Ele me passou o contato, até hoje eu estou naquele grupo que você me passou. Ah, é mesmo? Que legal, Sara, olha só. Eles, converso com eles, encontro com eles, Que super, nossa, legal demais. Diversão. E aí, Miguel, tudo bom? Vai? Fala, Zé. Não, continua aí também, Sara. Vamos conversar aí. São 10h30, eu não parei até agora. Pode ir, Sara. Está liberada. Muito obrigado pela participação. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Um beijo grande. Eu agradeço. Tchau, Sara.